E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço criado, pensado semanalmente para você que faz parte desse mundo dos elevadores, da conservação e da manutenção dos elevadores, da modernização e até da venda dos equipamentos novos. Hoje nós vamos falar, a gente vai responder uma carta de um seguidor sobre a contratação de um consultor comercial para aumentar a carteira. E aí ele quer fazer um modelo híbrido aí entre captação e relacionamento e venda de peças e reparos. A carta está bem interessante, a gente já vai até ela. E antes da gente continuar, aquele agradecimento especial à Infolev, nosso parceiro, que está aqui com a gente desde o começo e que permite que eu esteja aqui esclarecendo a sua dúvida. Obrigada, Infolev, por essa parceria longa e que tem rendido muitos frutos. E para você que ainda não se inscreveu, semana que vem a gente tem uma palestra, né, a nossa palestra mensal em parceria com a Infolev, e o nosso tema vai ser redes sociais. Será que é o momento de você dar aquela olhada com mais atenção para a sua rede social? Como que a gente faz isso? Então, espero vocês na terça-feira, às 3 horas da tarde, dia 28, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva lá. Bora esclarecer a dúvida do nosso seguidor aí? Então, nesse episódio, a gente vai esclarecer mais uma dúvida enviada para os meus canais aí de comunicação. Antes da gente responder a dúvida, também dizer que você pode participar. O que você pode participar? Você pode mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp, que eu sempre deixo o meu número aqui no descritivo do canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode me chamar pelas redes sociais, pelo meu Instagram, que eu respondo sempre o que vocês me mandam ali, como mensagem ou como direct, e também no LinkedIn. E se você quiser fazer parte da comunidade do Conversa de Elevador no WhatsApp, me chama que eu te mando o link, porque você também pode participar das nossas discussões lá. Bora responder a cartinha que eu recebi semana passada? Bora lá. Vamos ler a cartinha. E aí, conversadora Kátia, tudo bem? Tudo ótimo. Cada vez mais feliz de vocês repetirem o meu bordão aí, conversadores e conversadoras de elevador. Em primeiro lugar, quero te parabenizar pelo canal. Ai, que delícia, não é, gente? Realmente é o único que fala sobre as questões comerciais das empresas conservadoras. Gente, faz quase 4 anos que eu estou nessa jornada de falar sobre a área comercial, que tem muito a ver, né, com a organização da empresa, com a estratégia da empresa, e continuo sendo a única. Isso eu fico bem feliz de ser pioneira nesse assunto. Particularmente, gosto dos episódios mais curtos. Oh, meu Deus, vou ter que responder a carta dele bem rapidinho, para que também possa atender essa necessidade dele. E principalmente das cartas dos seguidores. Por isso, resolvi mandar essa mensagem. Perfeito. Então, vamos lá. Tem uma empresa conservadora na região centro-sul do país, com cerca de 250 elevadores. Eu e minha sócia queremos aumentar cerca de 100 elevadores no próximo ano. Meta interessante aí, hein, gente? Essa meta já está bem desenhada, excelente notícia, né, de não ter um número por número, né? Com ela vem o aumento médio do valor das mensalidades. Olha que interessante. Então, isso aqui, essa informação eu quero que vocês gravem, porque é uma informação muito importante para as respostas que a gente vai dar, tá? E o aumento da venda de peças e de reparos. Muito bom. Então, na meta deles, eles já estão contando não só com o aumento das unidades e do valor médio de contrato, mas também pensando no aumento da rentabilidade. A minha pergunta está relacionada à equipe comercial. Hoje tem um consultor PJ para captação, com baixo resultado, e um consultor comercial para a carteira, que faz captação, mas não é o seu foco. Nesse ponto, eu queria explicar para vocês, tá, qual que é essa jogada que ele fez.
consultor PJ, ele não pode ser chamado de representante, porque ele não é um representante naquele formato oficial, tá? Ele é um prestador de serviço PJ, mas ele traz algumas captações, considerando que ele atua no segmento de condomínios. Então, ele faz a captação de elevadores para essa empresa, mas não é o seu foco. Por isso que o resultado é baixo. O tutor da carteira tem como principal foco relacionamento, venda de peças e reparos e também modernização. Então, quando tem alguma indicação, esse consultor faz a captação, mas ele não sai panfletando, ele não sai ativamente em busca de novos equipamentos, tá? Minha ideia é testar mais um modelo. Adoro quando alguém fala que vai testar, né? Contratar um novo consultor focado em montar sua própria carteira. A ideia é que ele prospecte novos clientes, ganhe comissão sobre essas mensalidades e passará a ser responsável pela gestão dessa carteira, incluindo venda de peças e reparos. O que você acha desse modelo? Você já viu isso em funcionamento? Tem pontos negativos? Obrigada pela atenção e continue firme no seu propósito. Muito obrigada pela carta, obrigada aí por desejar que eu fique firme no propósito, porque faço esse trabalho para vocês. Mas vamos lá, a minha visão sobre essa cartinha, essa pergunta. Um ponto dessa carta que eu achei bem interessante é ele esclarecer que a meta de 100 equipamentos, aumento de 100 equipamentos, ela está baseada numa estratégia da empresa, né? Então, não é o aumento da carteira pelo número do aumento da carteira, mas é uma quantidade considerando outras rentabilidades, e entre elas, o aumento gradual do valor médio dos contratos. Isso é muito interessante, minha gente. A partir do momento que a empresa fica mais consolidada na região que ela atua, que ela passa a ter um nome, é o momento certo para você ir aumentando o valor médio do seu contrato. Eu tenho alguns síndicos, né, que também nos acompanham aqui no canal, e muitas vezes quando a gente fala de valor, aumentar o valor médio dos contratos, os síndicos podem achar que isso não é justo, que não é legal. Muito pelo contrário. Se a gente pensar na quantidade, né, de fatores que envolvem a nossa atuação, principalmente em relação à segurança, a gente vai entender que valores muito baixos de contrato forçam a empresa conservadora de elevador a abrir mão de alguns pontos que podem afetar a qualidade do serviço, tá? Então, quando a gente está falando em aumento gradual do valor médio dos contratos, a gente está falando de uma estratégia para continuar garantindo a rentabilidade da companhia e também o reinvestimento desses valores em melhores práticas, em melhores ferramentas, em melhor gestão da empresa. Então, eu aplaudo essa sua iniciativa, eu acho que ela faz todo o sentido. O segundo ponto que você fala é bem comum acontecer quando a empresa de conservadora ela está surgindo, né? Então, a gente começa ali e coloca uma força comercial para fazer aquele atendimento do dia a dia, né? Então, explicar por que é importante trocar uma peça, fazer uma visita de relacionamento no cliente para entender se existe alguma questão ali que precisa ser tratada, receber reclamações do cliente em relação a alguma atividade que foi feita ou deixou de ser feita. Então, a gente, no primeiro momento, a gente pensa muito, né, nesse consultor de gestão de carteira. E a gente acaba colocando também para esse gestão de carteira, fazer a captação de novos clientes para a nossa empresa. O que acontece? Conforme a gente vai aumentando o número de clientes a serem atendidos, esse consultor ele vai ser pressionado a tomar uma decisão, qual é a área que ele vai dar mais foco. E a prospecção, aquela ativa mesmo, ela dá muito trabalho. Então, você sair prospectando novos parceiros, você conseguir estar em eventos para poder fortalecer a sua marca,
você poder fazer visitas ativas em administradoras, isso tudo exige muito tempo, dedicação, e muitas vezes não traz uma comissão, né? Na maioria não traz comissão, né? Então, isso vai ter que ser parte do fixo como remuneração. E a maior parte das empresas tem dificuldade nesse tipo de coisa. E aí parte para o segundo modelo, que ele já tem na empresa dele, que é contratar parceiros que indicam a empresa conservadora para aqueles condomínios em que esses parceiros estão atuando. Qual que é o problema desse formato? Essa não é a primeira vez que eu ouço uma reclamação de baixo resultado. Tá? Essas parcerias, elas costumam ser quase que desnecessárias se a gente considerar a quantidade de clientes que vem para a nossa carteira. O bom dessas parcerias é porque esse esforço ele é quase que inexistente para a empresa, né? Então, se esse consultor PJ aí traz, tá tudo bem, a gente paga a comissão, mas se ele não traz nenhum, a gente não tem custos em relação a isso, tá? Mas a quantidade realmente ela é baixa. Então, a gente agora sim vai responder a cartinha dele, e aí tentando ser rápida, porque ele falou que gosta dos episódios mais curtos, né? Esse formato da gente contratar um colaborador, um vendedor, para focar em prospecção, e esse consultor vai montar a sua carteira, e a partir do momento que ele tenha, né, ali mais clientes, ele passa também a ganhar uma comissão em cima da venda de peças e reparos, tá? Bom, qual que é a minha opinião? Eu gosto muito desse formato. Eu acho que a gente não sobrecarrega aquele consultor que já está na carteira, ele está fazendo o trabalho ali de retenção de cliente, então a gente traz mais uma força, num primeiro momento, focado na prospecção. Qual que é o alerta nesse primeiro momento? Se esse consultor não tiver uma relação, uma lista de clientes, se ele já não tiver uma estratégia de abordagem, ele pode demorar muito para conseguir fazer as primeiras assinaturas de contrato. Se o principal ganho dele é comissão, né, o fixo é baixo, ele pode vir a se desmotivar. Então, se você vai para esse formato, é preciso criar uma lista, né, uma estratégia de abordagem de alguns clientes para que a gente ajude esse consultor a montar a sua carteira. Essa lista pode ser do próprio consultor, às vezes ele veio de uma outra empresa, às vezes ele veio de algum outro segmento e que ele tem esse relacionamento com síndicos, né? Mas pode ser da sua própria empresa. Então, você ajudar ele a prospectar esses clientes. Segundo ponto de atenção, você incentivar esse novo consultor a participar dos eventos de síndicos da sua região. Ele precisa passar a ser conhecido como um colaborador da sua empresa, né? Isso muitas vezes a gente não faz, a gente acha que é tudo responsabilidade desse consultor aí, ele que se vire nos 30, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar. A partir do momento que esse consultor começa a assinar os primeiros contratos, é preciso desenhar um bom modelo de relacionamento com esses clientes, tá? Então, como que é a passagem da captação para a carteira, mesmo ele sendo o mesmo consultor, ele só vai trocar o chapéu, né? Mas como que ele vai fazer isso, né? Como que ele vai continuar tocando essa relação? Precisa definir visita de relacionamento para esse consultor, precisa dar pontos, né, de relacionamento com esse cliente. Então, se ele captou depois de 3 meses, ele tem que voltar lá no prédio, fazer um antes e um depois. Ele precisa ir pelo menos uma vez acompanhar a preventiva junto com o técnico naquele prédio. Ele precisa acompanhar as chamadas desse prédio. Então, é preciso definir o modelo de atuação para esse consultor, tá? Então, esse é um ponto muito fundamental. E a partir do momento que ele alcançar uma carteira para ele, vai ser necessário rever a distribuição de captação aí entre os seus consultores, se o seu objetivo for crescer mais, né? Então, esse modelo, ele tem um prazo aí até a gente formar uma carteira para esses 2 consultores e você ter 2 pessoas tocando aí a sua carteira.
A partir do momento que a gente começa a aumentar a equipe comercial, é fundamental que a gente tenha gestão comercial. Isso, para mim, é uma das coisas que a gente menos tem no segmento aí de conservação de elevadores, tá? A gente deixa os nossos vendedores muito soltos, cada um com as suas próprias técnicas, e a gente esquece que é preciso ter gestão, treinamento, acompanhamento, indicadores, e não só metas de venda, né? Metas de venda é fundamental, é importante, mas a gente precisa ter outras metas para acompanhar o desenvolvimento dessa equipe dentro da nossa empresa. Por último, que você me pergunta, né, se tem algum ponto aí de cuidado, né, de problemático que eu vejo que a gente precisa tomar um certo cuidado. Quando eu acompanho empresas que quem montou essa carteira foi um consultor, né, um funcionário dessa carteira, eu sempre me pergunto o que aconteceria se esse consultor saísse da empresa. Se esses clientes ficariam na empresa, porque eles são clientes da empresa, ou se eles são clientes desse consultor. Então, de tudo que você falou, esse para mim é o principal ponto. Porque quando a gente fala, né, vou trazer esse consultor para ele montar a sua própria carteira, praticamente a gente está entregando a carteira para esse consultor. Ao longo do processo, é importante que a gente entenda o perfil desses clientes, que a gente tenha essas informações sobre esses clientes dentro dos nossos sistemas da empresa, mesmo que o nosso sistema seja um Excel. É importante que a gente tenha essas informações de propriedade da empresa, porque apesar desse consultor estar formando uma carteira dele, ele, né, ter montado essa carteira de cliente, quem faz todo o serviço de conservação do elevador, que mantém uma estrutura para atendimento desse cliente, com mesa de chamado, técnicos de chamado, plantão 24 horas, fornecimento de peças e componentes, a manutenção preventiva e corretiva é a empresa. Então, o cliente é da empresa. Isso pode acontecer nas melhores famílias e nos melhores relacionamentos, mas é uma atenção que a gente precisa ter. Eu acompanhei, né, revoada de consultor, que ele traz, né, junto consigo, aqueles clientes que onde ele estiver, né, o cliente estará. Concorrência faz parte, mas a gente precisa cuidar disso também dentro da nossa empresa. Bom, vou encerrando por aqui, né, porque como o nosso seguidor falou, ele gosta aí de episódios mais curtos, então estou finalizando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você pensa diferente, tem outra contribuição, tem esse modelo na sua empresa, compartilha com a gente, né? Se você não quer ser identificado, só me avisar, como foi esse seguidor que me avisou de não ser identificado, a gente não identifica. Se você quiser participar, dando a sua entrevista, falando da sua empresa, eu estou super aberta, adoro fazer as entrevistas aqui pelo canal. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Siga a gente aqui no YouTube, também no Spotify. Dá 5 estrelinhas no Spotify, curta no YouTube e até semana que vem para mais um episódio do Conversa de Elevador. Beijinhos, tchau, tchau.